Graças e paz, irmãos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem está triste com Jesus, dá um amém. E quem está feliz com Jesus, dá dois amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus por nós podermos estar aqui, mas essa oportunidade, eu quero, antes de especificamente entrar na palavra, eu quero agradecer a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que estiveram orando por nós, aí intercedendo nessa nossa última estada ali em Vitória da Conquista, também estivemos em Salvador, nesses últimos dias, né? Ficamos 8 dias fora, e eu glorifico o Senhor porque se tem um povo que se parece, irmão, é crente. Crente se parece muito. E a vantagem disso é que aonde você vai, você se sente em casa, né? Porque o Espírito é um só Senhor, né? Então, fui muito bem recebido ali pelos nossos irmãos, tanto em Salvador, né? Porque primeiro nós ficamos em Salvador e na posterior nós fomos até Vitória da Conquista e ficamos ali 5 dias. E o Senhor, Ele nos deu ali grandes oportunidades de bendizer o seu nome, mas também de ver o seu agir, né? Ver a tua mão de poder naquele lugar. Então eu glorifico ao Senhor por tudo isso, pois eu reconheço em tudo isso que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso eu agradeço os irmãos que estiveram intercedendo por nós, né? Estiveram intercedendo por nós. E nessa viagem que nós fizemos ali a Vitória da Conquista, né? E também ali em Salvador, nós ficamos ali na segunda-feira. Eu ia sair logo na terça, mas aí a gente teve um pequeno impedimento, não conseguimos sair na terça-feira, mas já era um trabalhar de Deus, tinha um jovem ali que o Senhor queria libertar. Então eu fiquei ali naquela terça-feira, comigo estava o pastor Júnior e o irmão Bruno ali da nossa igreja de Coqueiral, né? Da nossa igreja de Coqueiral. E ali a pastora, quem dirige uma igreja ali em Salvador é a pastora Ana Paula. E nós ministramos ali sobre a vida de um jovem e Deus trouxe uma poderosa libertação na vida dele. E na quarta-feira, bem cedinho, né? Bem cedinho, nós fomos até a Vitória da Conquista, estivemos ali também, cultuando entre os irmãos, há ali duas congregações, né, 2 igrejas nossas ali, e foi uma bênção. E nós também fomos servidos ali com chimango. Alguém sabe o que é chimango? Chimango. Me disseram que só é de lá essa palavra, eu acho que faz justo, porque eu já perguntei para um monte de gente o que é chimango. Chimango é um pãozinho, não é um pão, é parecido com um biscoito de polvilho, né? Então nós fomos ali abençoados com bastante chimango pela manhã. Trouxemos para a viagem também, né? Porque a viagem é longa, são muitas horas. Mas foi muito bom, muita calorosa a receptividade dos irmãos. Também estivemos ali ministrando aos obreiros ali, a liderança nas igrejas. No domingo, né? No domingo eu estive ministrando na Matriz, o irmão Bruno foi ministrar na congregação que tem lá, que chama Congregação de Santa Terezinha, porque é um bairro vizinho, há uma vila, né? Uma vila ou um jardim, como queira, e foi poderosa a ação de Deus. Então, no retorno, nós passamos novamente em Salvador, porque eu já estava escalado para ministrar lá aos líderes, né? Estava escalado para ministrar aos líderes. E quando eu encontrei aquele jovem, né, irmãos, ali, ele realmente não era a mesma pessoa. Deus tinha realmente feito uma grande libertação na vida dele, né? Ele estava tão animado, né? Tão entusiasmado, que eu até lembrei daquele paralítico do Templo Formosa, né? Que quando há uma ação de Deus, eu quero te dizer que a liturgia do culto pode mudar. Quando estava ali Pedro e João ministrando aquele paralítico do Templo Formosa, ele entra pulando na igreja, ele entra depois, ele muda toda a liturgia do culto, porque
houve uma grande e poderosa ação das mãos de Deus. Então eu entendo sim que o Espírito de Deus, ele traz novidade nas nossas vidas. Amém, queridos? E ali foram dias ali abençoados. Eu glorifico a Deus, aos irmãos que têm contribuído, né, orado, né, para que o reino de Deus seja expandido, vidas sejam alcançadas, transformadas, libertadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então eu glorifico muito aí os irmãos, a nossa igreja aqui, Vista Alegre, pelo carinho e pela dedicação. Saiba que o seu esforço, obrigado, filho, o seu esforço não tem sido em vão, amém, queridos? Nem a sua intercessão, nem a sua contribuição tem sido em vão, é através da ação do corpo que nós vamos, né? Nós não vamos por si só, mas vamos na missão do cabeça que é Cristo, mas na ação do corpo em conjunta. Então esses dias foram dias poderosos. Hoje não vai dar para contar tudo, né? Mas o Senhor vai nos dando a oportunidade e eu vou compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de vivenciar nesses dias ali, e tudo que o Senhor também fez. Bom, eu não sei se alguns irmãos se recordam, né? Na última vez que eu ministrei, eu disse que eu daria continuidade dentro da carta de Colossenses, né? Eu ministrei em Colossenses capítulo 2, e hoje eu vou voltar um pouquinho, vou ministrar no primeiro capítulo de Colossenses. E eu vou ministrando, tá, irmãos? Eu vou ministrando aí, eu não vou colocar aqui o começo, meio e fim, mas a gente vai terminar essa carta esse ano, amém ou não amém? Então a gente aprende, é edificado, e também somos chamados a uma reflexão dentro daquilo que Deus quer nas nossas vidas ou através das nossas vidas. Então eu quero te convidar a abrir na carta de Colossenses, no primeiro capítulo. Colossenses, capítulo de número 1. Você que achou, por favor, se você puder, fique em pé. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo que esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Se você puder, coloca a mão assim no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós damos-te graça pela Tua palavra e pela Tua palavra da verdade, Senhor. Nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho tão peculiar demonstrado a nós, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor.
E que esta palavra que nós compartilhamos aqui dentro da Epístola de Colossenses, ó Pai, que o Senhor possa nos ministrar, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa revelar a Tua vontade registrada nesta leitura, Senhor. E que à medida que a Tua palavra for ministrada nesta noite, que o Teu Espírito também tenha acesso ao íntimo, Pai, ao coração, ao interior de cada homem, de cada mulher que ouve esta mensagem, e que o Teu Espírito nos convença, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, e também através de nós, e para esta geração, para este momento em que estamos passando, Senhor. É assim eu oro e eu te dou graça, Senhor, porque sei que o Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, sempre tem nos revelado a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quantos creem que esse texto é verdade? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Paulo escreve essa carta aos Colossos, e o tema da nossa mensagem, dessa noite é exatamente o que essa carta diz sobre mim. O que esta carta diz sobre mim. Eu penso que é bem comum a todos o entendimento que a carta é um meio pelo qual os homens se comunicaram por muito tempo, e ainda hoje é utilizada, por algumas empresas, por algumas pessoas. A carta tem um objetivo de ligar dois pontos: aquele que envia a mensagem e aquele que recebe. E nós vemos no ministério de Paulo que ele tinha por hábito escrever cartas às igrejas, que nós chamamos de cartas paulinas, epístolas paulinas na Bíblia, que é a série de cartas pelas quais Paulo, muitas das vezes, não podendo ir, e transmitiu uma mensagem. E a carta aos Colossenses, a carta à cidade de Colossos, daí o nome Colossenses, não é diferente. Ela tem como objetivo expressar o que Paulo pensava, o que Paulo sabia e o que Paulo também queria transmitir sobre os irmãos que estavam ali naquela cidade de Colosso, uma cidade grega, uma cidade que foi alvo de muitas guerras, segundo a tradição, até o próprio rei Ciro, tão conhecido na Bíblia, dominou aquela cidade por um período. Fazia parte de umas cidades ali do Mediterrâneo, No Mediterrâneo, cidades que eram alvos, sim, foram alvos de muitas guerras. Mas Paulo não manda uma carta para falar de guerras ou para falar de situações que estavam passando com ele, como Paulo faz em algumas cartas. Nessa carta nós vamos ver Paulo escrever uma carta extremamente empolgante a respeito dos colossenses. É uma carta de satisfação, é uma carta de elogio, de motivação, é uma carta de alguém que viu sobre os colossenses um efetuar da vontade de Deus pleno. Então ele escreve essa carta, e nós sabemos que a escrita, acaba deixando um registro. Quem escreveu não tinha talvez a intenção que isso virasse um registro para posteriori. Mas, assim como a carta, falando aqui do Brasil, quando veio aí Dom Pedro para o Brasil, a carta de Pedro Vaz Caminha, que descreve tudo que ele viu antes do Brasil se chamar Brasil, e hoje essa carta faz parte de uma grande história da nossa nação. Então a carta nem sempre é escrita para ser história, mas se torna história, porque ela registra, ela marca um acontecimento, ela marca um fato, um momento específico. E a igreja de Cristo, nós nos orientamos como igreja pelas cartas que estão registradas na Bíblia. Mas essa carta aos Colossenses, ela é uma carta fantástica, porque ela revela a alegria do apóstolo pela mensagem do Evangelho, pelos acontecimentos
que ocorrera em Colossos, e nós vamos discorrer aqui dentro da expressão apostólica, da expressão de Paulo. E a reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite é que, por mais que nós não imaginemos, nós estamos deixando registros na nossa história de vida. As ações que nós estamos tomando está marcando a geração em que nós estamos, está marcando pessoas. Nós estamos deixando registros à medida em que nós vamos vivendo. Como eu disse aqui no início, quem escreveu a carta não tinha a pretensão ou a ideia que ela se tornasse uma parte da Bíblia, mas tinha o propósito de informar ou de transmitir uma mensagem aos irmãos de Colosso. Então, o que nós fazemos com a nossa vida hoje está sim sendo registrado. E eu não digo apenas registrado sobre as ações do grande julgamento. Eu estou falando registrado nos nossos contemporâneos, nas pessoas que estão conosco, que estão andando conosco, na sociedade em que vivemos. Então nós estamos sim escrevendo uma carta. Nós estamos deixando pegadas por onde passamos. O homem no início, antes de dominar a escrita, o homem tentava marcar a sua existência, a sua pertença, com símbolos, com figuras, com artesanatos, né? O homem sempre tentou marcar, eu passei aqui, né? Assim como tem alguns que gostam de marcar a árvore, os casais que gostam de colocar coraçãozinho, né, na árvore ali, né? Fulano ama cicrana e vice-versa, quer registrar algo importante ali, né? Marcar. Então, certamente a nossa vida é uma carta, e nós estamos escrevendo, só que nós esquecemos às vezes que alguém vai ler ao nosso respeito, alguém vai falar sobre nós, alguém vai falar o que fizemos, o que deveríamos ter feito, vai falar os nossos acertos, vão falar os nossos erros, vão falar se nós influenciamos, se fomos influenciados, se ajudamos ou se atrapalhamos, se cumprimos o propósito que um dia nós falamos ou planejamos em cumprir, se nós cumprimos os planos que muitas das vezes repetimos, se nós vivemos as orações que fizemos ou as pregações que ministramos sobre a vida do vizinho, do próximo, dos nossos filhos. E nós vamos ver na carta aos Colossenses que Paulo, ele começa identificando-se. É bem provável que Paulo não teve a oportunidade de conhecer esses irmãos pessoalmente, né? Então ele começa se identificando, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que era ali como que eu posso dizer, o discípulo de Paulo, né, que Paulo os tratava como filho. A identificação do apóstolo revela algumas coisas para nós, não só o interesse de registrar que era ele que estava escrevendo, mas também mostra a sua satisfação e a sua ênfase em seu chamado, porque ele poderia ter escrito: olha, eu sou o apóstolo Paulo, mas ele faz questão de dizer que ele é o apóstolo significa mensageiro, enviado, e ele diz de quem? Eu sou enviado de Jesus Cristo, e esse Cristo que veio enviado pela vontade de Deus. Então ele cria um legado, ele cria uma linha, ele está dizendo: eu tenho origem, o meu ministério tem origem, e eu me alegro nisso. E o desejo do apóstolo não era apenas se identificar, mas deixar claro aos irmãos ali de Colossos, que assim como o Evangelho, através da vinda do Filho de Deus, através do exercício do seu ministério, chegou a Colossos, que agora Colossos também tinha uma história ligada com Deus. Tinha um novo tempo sobre a cidade de Colossos. Então ele marca essa carta e ele continua, né, pontuando na carta a sua identidade, mas muito mais a eficiência do plano de Deus. Pois ele não diz que é apenas o apóstolo Paulo, ele fala o apóstolo Paulo, que é também chamado em Cristo pela vontade de Deus Pai. E aí depois da vírgula ele coloca: e o irmão Timóteo. Ele está dizendo: o irmão Timóteo está aqui comigo como testemunha desse tempo sobre a vida de vocês. Ele está aqui também fazendo as mesmas celebrações. Bom,
primeira parte da nossa carta nessa noite. Nem sempre nós registramos. Jesus nunca escreveu nada a seu respeito, mas muito foi escrito sobre ele. Então saiba se você escreveu ou não a respeito de si próprio. Se você não tiver a oportunidade de escrever a sua biografia, alguém vai escrever. Alguém vai transmitir o que você foi. E nós vamos ver que Paulo, ele, além de dizer aos colossenses que agora eles faziam parte de um plano maior, que começou em Deus, através de Cristo, e veio através da sua vida, ele estava dizendo que esse tempo original de Deus também chegou àquela cidade, e que isso marcaria a vida deles de uma forma ímpar. E eu preciso me perguntar, aqueles que Deus colocou na minha vida, o que eles estão escrevendo sobre mim? Aqueles que Deus colocou como autoridade na minha vida, seja os meus pais, seja o meu orientador, seja o meu patrão, aqueles que exercem autoridade sobre mim, o que eles estão escrevendo ao meu respeito? Há pessoas que acham, não, o que importa é o que eu penso, o que eu acho, o importante é o que eu decidi fazer com a minha vida. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui de origens. Ele começa dizendo que a vontade de Deus em Cristo Jesus, e que ele é apóstolo desse mesmo reino. Ele está mostrando pertença. Ele está deixando registrado que ele não é apenas um apóstolo, mas que ele está dentro de um plano maior. E todos nós, desde o dia em que aceitamos a Cristo em nossas vidas, passamos a fazer parte de um plano maior, que é o plano de resultado de salvação sobre as nossas vidas. Então, mas a primeira parte da nossa carta, não somos nós que escrevemos. A primeira parte da nossa carta, a carta da nossa vida, é aqueles que estão sobre nós. O que a nossa esposa diz sobre nós? O que o nosso patrão fala a nosso respeito? O que o meu orientador fala sobre mim, o meu coaching? O que a minha mãe fala sobre mim? O que o meu pai fala sobre mim? O que o meu pastor fala sobre a minha vida? Ou a minha pastora, o meu líder? Eu estou deixando marcas. E as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida, elas servem para nos ensinar a trilhar caminhos que vão nos levar à prosperidade. Então romper com esses princípios é certamente caminhar por trilhas perigosas. Então, se as suas autoridades, ou seja, aqueles que têm autoridade, são tutores sobre você, às vezes você não foi criado pelos seus pais, mas foi criado por uma tutoria, uma tia, seus avós. O que eles dizem a você, sobre você, conta muito. Porque na verdade essas autoridades, principalmente a maternal, essas autoridades elas nos mostram desde cedo áreas na nossa vida que nós não enxergamos. Então às vezes o papai e a mamãe falam a mesma coisa para nós, e a gente às vezes fala assim, não é possível de novo esse assunto, mas na verdade é porque nós não estamos vendo. Então sim, é importante sim, que aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado para nos ajudar, sejam ouvidos. É importante sim, que você considere, porque eles estão registrando as suas ações. Bom, se as autoridades colocadas sobre a sua vida não derem testemunhos positivo sobre as suas ações diárias, quem poderá fazê-lo? Se aqueles que você deveria honrar e respeitar não der testemunho a seu respeito, quem poderá fazer isso? Ninguém. Você imagina, né? As jovens, as solteiras que estão aí para casar, e aí encontram um gato, né? Encontra um gato e fala, vou casar com esse, que esse aqui é o mais belo, esse aqui é o mais formoso. E aí um dia, né, depois de te enrolar algum tempo, ele te leva para almoçar na casa dele, com os pais.
E aí você está lá na mesa e a mãe começa, esse menino, olha, porque mãe não interessa se tem 30, 40, 50 anos, é sempre menino, né? E a mãe começa, esse menino aí, olha, eu luto para ele acordar 10 horas, porque ele só acorda às 13 horas. Se você for sábia, minha irmã, abre o teu olho já. Já vai registrando ali o que a carta está falando. Olha, não para em serviço. Em um ano trabalhou um mês em cada empresa. Já toma nota também. Porque conta. Quem dera que isso fosse uma medida praticada, teremos menos divórcios nos dias de hoje. E vice-versa também, né? Vice-versa. Chega na casa da namorada, né? Da gatinha. Chega na casa dela. E aí ela mostra a casa. E aí vai, olha, eu moro aqui. Aí o pai, olha, ali é a quarta, ali é não sei o quê. E aí o quarto dela está fechado. Por que não pode abrir a porta do quarto? Pelo amor de Deus, se você abrir essa porta é capaz de um edredom sair de lá e cair lá na sala. Abre teu olho, meu irmão. Se liga. Fica ligado, porque depois isso daí, meu irmão, para consertar dá... Porque alguém está registrando algo ao nosso respeito. Isso começa muito cedo. E tem um peso muito grande. O que as autoridades que o Senhor colocou sobre as nossas vidas dizem a respeito de nós. Tem peso. E nós vamos ver Paulo, que é uma autoridade chamada por Cristo, um apóstolo. Ele vai dar um depoimento sobre os colossenses, irmãos, que basta. Então ele segue dizendo, versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e a paz da parte de Deus Pai. Eu acho interessante, irmãos, a maneira como Paulo se direcionava àqueles que estavam em Cristo. Sabe, ele sempre tratava, não só ele, mas os apóstolos, era comum, como pessoas santas e fiéis. Aponta que os colossenses não eram mais apenas aqueles que nasceram em Colossos, mas que eles eram um grupo que fazia a diferença, pois eles foram chamados para um reino do Filho amado, e que eles foram, na verdade, iluminados pela graça de Cristo sobre os vossos corações, e que eles não eram apenas o povo que morava em Colossos agora, que eles eram aqueles que faziam parte de um grande plano de Deus, através de Cristo, através da mensagem dos apóstolos. Então, eu penso que nós não somos apenas moradores desse bairro, ou desta cidade, ou desse estado. Eu penso que aqueles que o Senhor chama, aqueles que o Senhor separa para si, fazem parte de um plano maior. E nós vamos ver o apóstolo Paulo apontar exatamente isso. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer: vocês, Colossos, vocês fiéis, vocês fazem a diferença na cidade. Vocês fazem a diferença nessa cidade. O que eu mais vejo, principalmente nós, né, os jovens, sempre tem aquela ideia: eu preciso fazer a diferença. E aí tem uns que pintam o cabelo, tem outros que cortam o cabelo, tem outros que deixam o cabelo comprido, tem outros que usam a roupa de assim, outros de assim, outros de assim, e outros não sei se usam. Mas quer marcar a geração por ser diferente. Sabe, eu não tenho nada contra, né? Cada um vai seguindo aí o estilo que acha interessante, mas a diferença não é feita pelas coisas exteriores. A diferença é feita pelo que acontece aqui dentro. É o que arde dentro de mim que faz a diferença. E era isso que Paulo estava ali registrando aos irmãos em Colossos. Se você conhece Cristo, você não precisa promover a diferença. Você será a diferença pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Você não precisa promover isso. Você não precisa causar isso. Você será. Você será a diferença. Quando nós vemos aqueles jovens que são levados para a Babilônia, né? Misael, Ananias, Daniel. Quando nós vemos os jovens israelitas ali, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando nós vemos ali os jovens, eles são a diferença, não pelo exterior, eles são a diferença pelos conceitos, pelos valores, não pelas liturgia, ou melhor, o que é externo, mas eles eram diferentes aqui, ó. A maneira como eles interpretavam e viam. E é interessante que eles estavam ainda separados, eles estavam confortavelmente presos, não é? Porque eles eram príncipes, então eles estavam confortavelmente presos, porque se eles estivessem livres não estariam na Babilônia, estariam, né, em Israel, em Judá. Mas eles estavam ali presos, e nós vamos ver que Daniel, ele propõe um jejum, e ele chega nos seus companheiros, e ele diz assim: olha, nós vamos fazer um jejum, nós não vamos participar das iguarias que são colocadas à mesa, nós vamos fazer a diferença. Sabe, e eles não fazem a diferença com pandeiros, eles fazem a diferença de uma forma tão ímpar, que a narrativa diz assim: eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os seus companheiros, eles eram 10 vezes mais prudentes, eles eram a diferença, eles eram o único. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito do reino de Deus. Você no reino de Deus é único. Você é uma pessoa única. Não tem outra igual a você, meu irmão. Não há outra igual a você, minha irmã. Então a diferença que Deus quer fazer na sua vida, é Ele que faz, é Ele que promove. O que depende de nós é se entregar, amém ou não amém? Você precisa se render, você precisa aceitar. É o que os colossos fizeram, o que os colossenses fizeram. Eles se entregaram ao amor de Cristo. Eles não colocaram o que ou quando será. Eles não colocaram ressalvas. Eles falaram: Senhor, o Senhor morreu por nós e nós te queremos por completo. Nós apenas te queremos. Sabe, às vezes a gente acha que para nós fluirmos em Deus, nós precisamos promover as coisas. Entenda, irmão, você não fará a diferença pelo seu esforço natural. Eu costumo dizer que o melhor que nós fazemos, com toda a nossa força, intelecto, vigor, é uma torre chamada Babel. É o melhor que o homem faz. Força, empenho, destino, muito sangue, muito suor, muita garra, mas gera a torre de Babel. Se você quer fazer a diferença, você precisa fluir pela palavra de Deus. Você precisa permitir que a graça que um dia te alcançou e te iluminou possa mover agora as suas ações, sua maneira de pensar, sua maneira de reagir, sua maneira de lidar com os seus desafios diários. Você precisa permitir que a palavra de Deus não apenas chegue no terreno do seu coração, mas que ela comece a germinar comportamento, visão de mundo, comece a germinar dentro da sua alma o que Deus te chamou para ser. Você precisa permitir isso. Porque se você não permitir, não vai acontecer. Mas se você permitir, você será a diferença. Ah, mas está assim com todo mundo. Mas a minha casa será a diferença, pois eu sirvo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas está na média, está acontecendo isso em todo lugar, mas não é o que a palavra de Deus declara a meu respeito, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre aquilo que eu coloco a mão. A palavra de Deus diz que em Cristo eu sou muito mais que vencedor, eu sou muito mais que vencedor. Você faz a diferença não é por esforço próprio, você faz a diferença quando você permite que o Espírito de Deus se use sem você colocar pautas e ressalvas. E normalmente a gente é cheio de pauta e ressalva.
A gente não aceita o contrato já firmado. Ele já morreu por nós, já pagou o preço, mas a gente quer pôr uma ressalva. Não, Senhor, mas eu não sou o melhor. Não, Senhor, mas eu não sei. Não é assim que a gente vê na Bíblia? Um fala que não sabe falar, outro fala que tem a língua pesada, outro se acha muito duro, outro se acha muito mole, todo mundo se acha alguma coisa. Mas e o que Deus pensa a seu respeito? Não faz a diferença? Aquele que pode garantir o seu amanhã, o que ele pensa a seu respeito faz toda a diferença. Mas o reino de Deus é pela fé. Quantos entendem isso? Diga amém. Então Paulo diz, vocês são santos e fiéis, vocês farão a diferença na cidade de Colossenses. Então a sua carta, será que tem essa palavra? A sua vida faz a diferença? Você faz a diferença na sua família? Você faz a diferença no meio dos seus? Você é a diferença? Porque essa carta está sendo escrita. Uma certa vez, minha mãe, ela se converteu depois de mim. Bem depois. Eu já até andava nos campos de missões quando minha mãe se converteu. Porque eu andava seguindo minha avó. E quando ela faleceu, eu fui até o hospital. Eu fui vê-la. Minha mãe tinha uma rotina muito puxada. Depois que ela se converteu, realmente foi uma mudança assim chocante. Mas eu não sabia, né, exatamente o que ela fazia. Tinha a rotina dela. E quando eu cheguei no hospital, eu falei o nome da minha mãe. E minha mãe tinha um cabelo bem negro, bem escuro, né? Minha mãe é descendente de Índia. E aí alguém na porta falou, qual que é o nome da irmã aí? Como é que é o nome da senhora? Aí eu falei de novo. Aí alguém falou assim, a irmã Maria. O porteiro no hospital, o guarda já me falou, irmã Maria. Rapaz, a gente teve uma grande perca. E aí ele começou a me contar o que minha mãe fazia. E ele falou, rapaz, sua mãe era uma benção aqui no seu hospital. Ela arrumava leito para os leprosários, arrumava cadeira de roda, ela vinha evangelizar aqui toda a tarde. Eu não sabia. Mas uma carta estava sendo registrada no coração de alguém. E aí, à medida que eu fui ficando lá e fui conversando com outros funcionários daquele hospital, todo mundo conhecia minha mãe. Sabe, você vai ser lembrado pelo quê? Será que vão poder dizer, não, esse fez a diferença. Não, essa fez a diferença. Porque ela tinha tudo para deixar e abandonar, mas ela suportou. Não, ele tinha tudo para não ir à frente, mas ele acreditou, irmãos. Ele não usou o que o homem tem, ele usou o que a graça dá, ele usou a fé e ele venceu. Pelo que você está lembrado? Será que a palavra diferença vai fazer parte da carta da sua vida? Sabe que a própria Bíblia, ela tem algo contra a mediocridade. O próprio Deus diz, ou é quente, ou é frio. Porque se for morno, se for medíocre, mediano, eu regogito. Você foi chamado para fazer a diferença. Então pare de aceitar menos na sua vida. Pare de aceitar menos no seu casamento. Pare de aceitar menos sobre a sua família. Pare de aceitar a média que Satanás tem tentado estabelecer sobre a sua casa. Não, mas agora ele fica em casa. Não, se você orou para Deus salvar e para ele vir para a igreja, não pare de orar agora. Não pare agora, continue. Não aceita a média. Não se conforme com a média. Você vai precisar, irmãos, fazer como Paulo. Esta é aquele que o Senhor chamou e separou para andar em integridade e fidelidade na sua presença. Para de se conformar com a média, amém ou não amém? A Bíblia diz que ele foi fiel até morte, morte de cruz.
Jesus não foi até a média, Ele entregou tudo que tinha. Então para de achar que a morte dele só te garante a média, te garante muito mais. Quantos entendem isso? Diga amém. Verso 3: graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, orando, intercedendo por vós. Sabe, irmãos, as informações que chegam a respeito dos colossenses a Paulo, elas impulsionam ele a orar ainda mais. Elas fazem o coração dele saltar dentro do peito, e ele continua orando, porque ele sabe que o que chegou ali em Colossos, irmãos, é legítimo, é real. E ele ora para que Deus conserve aquele sentimento, aquele entendimento da graça de Deus sobre os colossenses. Ele sabia das adversidades, perseguições, heresias, enganos que às vezes entravam nas igrejas, e que entra ainda hoje. Mas ele ora dizendo que o Senhor possa manter vocês, meus filhos, assim, animados, despertados na graça, e que vocês possam não ser a média, mas que vocês possam ser tudo, que vocês não entreguem apenas uma parte do seu coração, mas que vocês queimem de espírito, alma e corpo. Aleluia. Sabe, você precisa lembrar, irmãos, que tem alguém torcendo por você, irmão. Às vezes nós lembramos daqueles que nos criticam, daqueles que tentam nos atrapalhar, daqueles que colocam impedimento, mas nós não lembramos daqueles que estão lá na torcida dizendo: vai, em nome de Jesus, vai, eu estou orando por você, você vai conseguir sim, você vai vencer. Às vezes nós não lembramos desses, a gente só lembra daqueles que atrapalham algumas vezes. Mas e aqueles que estão intercedendo por você? E aqueles que estão torcendo por você, mas não torcendo apenas de forma imparcial, mas estão envolvidos de espírito e alma na oração para o sucesso da sua vida, para o sucesso da sua casa. Será que você não poderia buscar nesses a força, a convicção que Deus é por você, e por isso colocou pessoas ao teu lado que torcem para que você vá bem em todas as coisas? Às vezes a gente só lembra daqueles que não torcem. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vocês. Nós glorificamos a Deus pela sua vida. Esse é um outro pontinho, um parágrafo que tem que ter na nossa carta de vida. As nossas ações têm que promover a glória de Deus. Tem que motivar outros corações. As nossas ações precisam promover a glória de Deus em outras pessoas. Quantos entendem isso? Diga amém. Aleluia. O apóstolo dá graças a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, porque quando ele analisa o comportamento daqueles irmãos, ele tem certeza absoluta que eles encontraram Jesus. Não tem dúvida. Não é aquela conversão de camaleão, que é vermelho entre os vermelhos, azul entre os azuis, verde entre os verdes. Não. É aquela conversão legítima. O apóstolo dá graças a Deus pela vida dos irmãos ali em Colosso, porque as ações deles, as práticas deles, confirmavam o que Jesus iniciou um dia. A pergunta que nós precisamos fazer é se a carta da minha vida
está fazendo corações se alegrarem ou está fazendo corações chorarem de tristeza, de amargura? Porque às vezes preso a mim mesmo, preso aos meus próprios desígnios, desejos, propósitos, esqueço que a minha vida não prospera nas lágrimas alheias. E que sim, é importante sim, que a minha vida seja frutífera. Não só frutífera no que diz esse século. Ter uma casa, ter um carro, trocar de carro, ter dinheiro no banco. Porque isso, irmão, você pode ter de muito, mas nada disso, nada, nenhum grama disso, define você diante de Deus. Nem a presença e nem a ausência disso. Então, o que eu preciso refletir é se a minha vida gera nos outros corações muita alegria ou muita tristeza. Sabe, existem pais que investem tudo no seu filho, investe pesado, e aí o menino às vezes vai para o exterior ou vai para uma outra cidade estudar, e o pai manda recurso, e o pai faz de tudo. Depois de alguns anos, o que o pai está esperando? Que aquele menino comece a dar frutos, porque ninguém investe em algo que não espera frutos. E aí chega a notícia: olha, seu filho morreu de overdose. Você acha que o coração daquele pai que estava investindo tudo vai se alegrar? Porque no caminho, em algum momento, o menino se perdeu, mas ele não foi íntegro, ele não foi verdadeiro com seu pai, ele não disse o que sentia, o que estava passando, e ele foi levando assim, e depois vem o resultado inesperado. Sabe, Paulo está aqui agradecendo a Deus de coração alegre, porque a vida daqueles irmãos em Colossos, o resultado da vida deles era algo autêntico, algo legítimo. A carta que nós estamos escrevendo, irmãos, às vezes surpreendem pessoas. O camarada morre e depois descobre que ele tinha 3 famílias. E aí é uma bagunça, é um caos. Ele morre, ele deixa um caos. Ele deixa um caos, porque ele só pensou no umbigo dele, ele só achou que a vida era centrada nele. Ele deixa um caos para trás que vai afetar jovens, vai afetar outras vidas, que vão chorar e que vão se lastimar, e vão amaldiçoar o dia que ele nasceu, e vão escrever na carta dele: esse não serviu nem para o básico. Sabe, a nossa história, você registrando ou não, está sendo registrado. Eu lembro aqui, me vem brevemente aqui à mente a passagem do rico e o Lázaro, onde quando o pobre, estava lá no seio de Abraão, Abraão fala assim: eu tenho uma carta para você aqui, rico, você recebeu tudo na vida, mas não conseguiu dar um copo d'água para esse miserável. Talvez você passou por ele várias vezes e pulou por cima dele, desviou o caminho, você nunca aliviou ele na sua dor em momento algum, você viveu só para você. Está aqui a sua carta, está escrito. Agora é um novo tempo, e nesse tempo as suas ações não contam mais, elas já foram contadas. Então o que nós fazemos com a nossa vida e através das nossas vidas podem sim levar corações a se alegrarem, ou podem sim levar desgosto.
E eu preciso pensar sobre isso, porque isso vai ser considerado. Esse é um parágrafo importante na nossa carta. Como é que os nossos filhos vão nos ver quando eles ficarem adultos? Porque agora você até diz que o bebê vem da cegonha, mas um dia esse menino vai crescer. Agora você até dá o boneco, né, da Disney para o seu filho, mas um dia esses enganos, esses mimos não serão suficientes para aplacar o senso dele de justiça, porque ele vai conhecer a verdade. Então os mimos não encobrem mais. E às vezes nós queremos dar mimos para Deus. A gente fala assim, poxa Deus, eu oro tanto por isso. Mas o que está na carta? Orou há 15 dias atrás. Senhor, eu me esforço tanto, mas o que está registrado no diário, né, dele? O que está registrado? Fez uma murmuração lá atrás. Mas o que conta é o que ficou no seu registro. É o que está na carta da sua vida. Avançando e para a parte conclusiva. Versículo 5. Melhor, versículo 4, né? Para eu não pular aqui. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Sabe, a ação dos irmãos era algo tão surpreendente que gerava testemunho naquela cidade. A maneira como eles viviam era tão diferente que gerava testemunho, as pessoas falavam deles. A cidade falava, olha, tem um grupo aqui em Colosso, que nasceu aqui, que cresceu aqui, tem o nosso sotaque, tem a nossa aparência, se veste como nós, mas é diferente. Tem um grupo aqui que é diferente, as ações deles, eles ficam falando de um tal de Jesus Cristo, um Deus que os gregos diziam, como pode um Deus morrer? Esse Deus só pode ser fraco. Mas eles ficam repetindo que esse tal Jesus morreu por eles ficam lá fazendo culto agora, esse tal Jesus. As pessoas falavam daquela comunidade. E o que as pessoas falam da nossa casa? O que os nossos vizinhos falam da nossa casa? O que os nossos vizinhos falam da nossa igreja aqui em Vista Alegre? Porque se você acha que não conta, conta. Conta. Conta sim. Não, mas eu sou indiferente. A diferença está em Cristo, irmãos. Conta. Conta sim. Pode não determinar, mas que conta, conta. Quantos estão entendendo? Diga amém. E Paulo diz, as informações que chegam sobre vocês, a fé de vocês é descrita. E como é que as fés deles eram descritas? Como? Olha o que diz aí, versículo 4, não fecha a Bíblia não, que está terminando. O amor, a fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os que estão com vocês, de todos os santos. Vocês não são indiferentes uns aos outros, é notório a ação de vocês. E Paulo salienta isso. Sabe, por mais duro que possa ser, nós estamos rodeados, né, de uma nuvem de testemunha, né? E conta sim. Versículo 5, por causa da esperança que vos está reservadas nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Sabe, irmãos, os colossenses aprenderam a esperar em Deus. Eles aprenderam a depositar a sua fé em Deus. E nós sabemos que pela história os gregos tinham muitos deuses. Tinha Deus para tudo.
Deus para a festa, Deus para a colheita, Deus do sol, Deus do mar, Deus da terra, Deus da fertilidade. Tinha Deus para cada área, para cada momento. Mas agora fica marcado a fé deles em quem? O que diz aí o texto? Versículo 5: por causa da esperança que vos foi reservada no céu, a qual ouvistes a palavra da verdade do Evangelho. No versículo 4 diz: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Então todo mundo sabia porque eles eram diferentes. Sabiam que eles eram diferentes porque eles tinham Cristo. Mas o versículo 5 aponta que eles transmitiram o seu coração para o reino de Deus. E eu quero concluir essa parte. Uma outra oportunidade eu sigo adiante. Vou parar no versículo 5. Eles transmitiram a sua esperança para o reino de Deus. Irmãos, como isso é importante, como isso muda tudo. Porque enquanto você estiver com o seu coração nas coisas que esse mundo te promete, você será uma pessoa frustrada. Você precisa colocar o seu coração sem reservas naquilo que o Senhor te prometeu. Eles tinham esperanças, irmãos, e Paulo fala que está reservada nos céus. Tem pessoas que nem sabem se vão para o céu ou não. Tem pessoas que têm dúvida se vão viver com Cristo, se não vão. Mas os colossenses, eles transmitiram toda a sua esperança para o reino de Deus. Eu quero te convidar a transmitir a sua esperança para o reino de Cristo. Amém ou não amém? Obrigado, filha. A transmitir a sua esperança para o reino de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você. A Bíblia diz assim que Abraão caminhou. Hebreus capítulo 11, até que um dia ele viu uma cidade que não podia ser construída por mãos humanas. E aí ele descobriu claramente qual era a vontade de Deus para a sua vida. E alguns podem dizer, não, mas ele morreu sem conquistar. Mentira. Porque o próprio Cristo cita Abraão, a gente já falou até uma passagem aqui. Ele conquistou. Mas ele escolheu conquistar em uma cidade que foi edificada pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. A minha pergunta hoje, a nossa reflexão, é se nas conclusões da nossa carta, vão dizer o seguinte: olha, com tudo isso ele ainda continua acreditando. Com tudo que ele passou, com tudo que ela passou, ele continuou perseverando na fé. Era tudo contra ele, era tudo contra ela. Nem os seus irmãos acreditavam nele. É o que registra João no capítulo 7 sobre Jesus. Os irmãos de Jesus disseram: se você é quem você diz ser, então saia ao mundo, levante o seu nome, porque ninguém pode ficar famoso do jeito que o senhor está fazendo, se escondendo, porque Jesus estava sendo perseguido, né? E o texto diz lá, nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome.
eu quero te incentivar hoje a tirar a sua esperança das coisas que são passageiras e colocar a sua esperança no autor e consumador da sua fé. Eu não estou dizendo que você não pode acreditar, né, na capacidade humana, mas você não pode colocar o seu coração no que o homem pode fazer. Você precisa entregar o seu coração a Cristo. Você precisa confiar na palavra dele. Então hoje a minha motivação aqui, a minha palavra de incentivo é que você vá lá onde você colocou a sua esperança e faça como os irmãos de Colossos, que pegaram a estatística e falaram: não, nós agora cremos em Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, morreu para nos salvar. Então eu pergunto a você vai continuar colocando o seu coração aonde? Porque onde você deposita a tua fé, está mudando o seu comportamento, está mudando as suas ações. Os colossenses eram reconhecidos por um amor legítimo, por corações ardentes, porque o Espírito de Deus era sobre eles. A pergunta é: onde você vai depositar a sua esperança? O que vai ficar na sua carta? Olha, esse coitado, essa coitada nadou e morreu na praia. É isso que você quer na sua carta? Se você não pode garantir o amanhã, que tal colocar a sua esperança naquele que pode? Que tal decidir colocar os desafios que você está vivendo naquele que pode? Que tal tomar essa decisão? Então eu quero orar com você. Quero pedir para você fechar os olhos. E eu quero que você converse aí com o seu pai, amém, queridos? Porque você tem um pai, amém ou não amém? Você tem um pai celestial. E que você possa colocar nele a sua esperança, a sua fé. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que neste caminho que o Senhor nos deu a seguir enquanto estamos aqui, o Senhor estabeleceu planos, propósitos, e o Senhor é aquele que mais investiu na nossa vida, pois enviou o teu próprio Filho Jesus para morrer por nós, ó Pai, para que nós tenhamos vida e vida abundante, vida e vida eterna. Por isso, Senhor, nós hoje chegamos diante de Ti, ó Pai, com o coração aberto, com o coração franco, que o Senhor possa escrever a nossa história. Tu és o único que pode remir pecados pelo Teu sangue. Tu és o único que pode, ó Pai, encobrir o passado, porque o Teu sangue do Teu Filho é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tu és o único que pode recomeçar histórias nessa noite. Tu és o único que pode escrever uma nova história, uma nova carta sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Tu és o único que tem esse poder. Mas Tu és o único também que pode nos garantir o amanhã. E nesse dia de hoje, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, de coração aberto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti o que somos, e que o Senhor possa cumprir em nós a Tua vontade, o Teu querer. Oh Senhor, se nós vivemos na mediocridade hoje, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós queremos viver de forma íntegra na Tua presença, viver de coração pleno, cheios da alegria que vem do Teu Espírito Santo, e que a Tua graça possa alcançar não somente a nossa vida, mas aonde entrarmos, aonde passarmos. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor, que a diferença pelo Teu Espírito e pelo cumprir da Tua palavra seja sobre a nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje eu repreendo em nome de Jesus toda a ação do diabo contra a sua casa, contra a sua vida, que quer te colocar na mediocridade.
Oh, você que está aceitando viver muito aquém daquilo que Deus te chamou hoje, em nome de Jesus, o Senhor lança por terra, em nome de Jesus. O Senhor te chamou para viver na plenitude da graça, no amor e na comunhão que Ele conquistou por ti naquela cruz. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a tua vida, que o Senhor te traga à memória os planos que Ele designou sobre ti, que o Senhor te traga à memória agora aquilo que Ele falou diretamente ao seu coração, e que você tem agora, não tem mais crido, tem abandonado hoje. O Senhor lança por terra uma resistência espiritual contra a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas que acham que o recomeço vai se dar só lá no céu. Se fosse para começar lá no céu, Jesus não tinha vindo a essa terra, meu irmão. O recomeço é já. Deus está te chamando, Deus está dizendo: é agora, eu te escolhi, eu te chamei. Bora de transmitir para o céu, irmão, aquilo que Ele quer fazer hoje na sua vida. Aleluia. Que o Senhor possa fortalecer o teu coração, renovar o teu vigor. Que o Senhor abençoe você que está aí nos assistindo também. Que o Senhor possa despertar a sua alma. E saiba que a obra do Senhor, irmãos, não é mediana, ela é completa. O próprio Yeshua gritou lá na cruz: está consumado. Tudo que o Senhor me confiou, eu cumpri. E assim também é sobre a sua vida. Que a sua carta seja marcada por uma pessoa que anda pela fé. Que anda pela fé. Pois você certamente é a diferença que o Senhor quer sobre esta geração. Amém ou não amém? Que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Só fazendo aqui lembrar, quarta-feira nós estamos aí num propósito, direções de Deus, em meio à crise. Se esforce, meu irmão, busque o Senhor. Saiba que os dias são curtos. Pare de priorizar o que não é reino. Não priorize o que não é reino, irmãos. Porque cada um que está aqui sabe que o dia não tem mais o mesmo tempo. Todos nós sabemos que o dia passa muito mais rápido que antes. Não é assim? Então pare de priorizar o que não é reino na sua vida. Priorize o reino. Amém? Todas as quartas-feiras estamos aí numa conferência chamada Direções de Deus. E Deus tem realizado grandes coisas. Então participe sempre às 19h15, às quartas. Estaremos aí juntos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Nessa noite nos visitou também. Que o Senhor possa te fortalecer. E que você possa buscar sempre o centro da vontade de Deus. Amém? Levante sua mão assim, sem ira e sem contenda. Que o amor eterno de Deus Pai, a graça do seu Filho unigênito Jesus Cristo e a doce e suave consolação do Espírito de Deus esteja agora sobre a tua vida, amanhã e eternamente. E só você que crê, diga amém. Saúde o seu irmão com a paz de Cristo e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.